Aê, gente. Gente, eu sei, minha voz tá horrorosa, eu sei que tá zoadaça, mas eu tô tentando gravar vídeo desde terça-feira, que foi feriado. Meus planos era gravar terça, quinta, que era feriado também, sábado e domingo, pra eu deixar tudo assim em dia. Mas acontece que a linda da minha voz resolveu sumir. Então, gente, eu venho assim, falando mais ou menos, porque agora que dá pra escutar mais ou menos o que eu tô falando, porque antes eu tava falando assim, sabe? Então, vai ter umas oitavadas aí, com certeza, mas vocês relevam, né? Eu acho que é melhor eu gravar rouca do que não gravar e não postar, ficar tipo umas 2 semanas sem vídeo aqui no canal. Então, gente, releva, por favor, esse fato, que meu voz tá horrível, e foca só no assunto do vídeo, ok? O nosso assunto de hoje é algo que vocês me perguntam muito, porque nem todo mundo sabe sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre residência na medicina veterinária. O que é residência? Tem que fazer? É obrigatório fazer? Todas as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, vocês me perguntam. Eu vou começar respondendo a pergunta que não quer calar. Paula, você quer fazer residência? Não sei. Não sei se eu vou prestar no final desse ano, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou aprontar. É muito difícil você prestar residência depois que você já tá trabalhando, já tá no mercado de trabalho, sabe? Porque, assim, além de tudo, você tem que ter um tempo para estudar, coisa que eu não tenho. Eu trabalho de segunda a sábado, gente. E eu vou conversar com vocês também antes que vocês me perguntem sobre o emprego, sobre tudo que eu já fiz depois que eu formei, tá bom? Mas, enfim, eu trabalho de segunda a sábado, fora plantão, que de vez em quando eu tenho que atender de domingo, de feriado, e, enfim, aí eu acabo não tendo tempo para estudar. Mas, gente, é isso. Eu não sei se eu vou prestar, talvez eu preste, talvez não, mas por enquanto eu tô tranquila. Isso já responde outra pergunta que vocês me fazem muito, que é se é obrigatório. Não é obrigatório você fazer residência, faz quem quer. Mas a residência, ela é extremamente importante, principalmente para as pessoas que são um pouco mais inseguras. Sabe, assim, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei fazer isso, tal coisa, tal coisa. Porque na residência, gente, você vai trabalhar num hospital universitário, você tem professores te dando apoio, você tem especialistas ali. Sempre que você precisar recorrer a alguém, tem alguém ali. Você fica naquele meio universitário ainda, sabe? Você fica naquele meio... Quando você sai de lá, você não leva os pacientes com você, a maioria das vezes, tá, gente? Lógico que tem gente que leva, mas a maioria das vezes você não leva os pacientes com você. Como acontece, tipo assim, se você muda, se você é empregado e aí você muda de uma clínica para outra, muitos dos seus pacientes vão junto com você, mas no caso da residência não. E acontece que é bom também porque, por exemplo, se você não sabe muito o que fazer, se você não sabe por onde começar, se você tá indeciso, se você... Sabe assim, quando você tem uma insegurança, porque eu sei, gente, insegurança é a coisa que a gente mais tem quando a gente forma em veterinária, por exemplo. Você fala assim, pronto, acabou, agora é isso. É o que eu aprendi, vou ter que pôr em prática. Se o animal estiver morrendo, eu não sei acudir e tal, e aí você entra. O lado bom da residência é que você recebe pra aprender. Por quê? Porque assim, querendo ou não, a residência, ela vai te ensinar muito, 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 muito. É desproporcional a quantidade que você aprende na residência à quantidade que eu tô aprendendo, por exemplo, trabalhando sozinha. Por quê? Lógico que trabalhando sozinha a gente tem que se virar, a gente tem que ir atrás das coisas, a gente tem que dar um jeito e quando você aprende na marra você nunca mais esquece. Mas na residência você tem muito mais casos, você pode discutir com outras pessoas, você abre o seu campo de visão. Então o lado bom da residência é esse. A residência, além de tudo, ela vai te ajudar, seu currículo vai ficar extremamente enriquecido com a residência, tá? E é igual eu falei pra vocês antes, você sempre tem o apoio de alguém que é mais experiente que você. Tanto é que na residência normalmente tem os R1 e os R2. Os R2 ajudam os R1, vocês têm que apresentar trabalhos, têm que apresentar seminários, assim como se fosse um estudante normal. E é muito bom, gente. Assim, eu faria se eu tivesse tempo suficiente pra estudar, tipo, igual as pessoas estudam, porque a residência veterinária é extremamente concorrida, eu prestaria, mas assim, eu tô em dúvida exatamente por isso. Porque eu já tô trabalhando, eu não tenho tempo de estudar, eu não... Sabe, assim, quando você pensa, não sei, talvez eu vou prestar, eu não vou passar, e vai ser... Só que depois que você começa a trabalhar, que você começa a receber seu dinheirinho, você começa a ter que se virar, aprender umas coisas, é muito difícil
primeiro que é difícil passar porque você não tem tempo de estudar. E segundo, é muito difícil você resolver fazer uma residência, porque obviamente você vai receber muito menos que você recebe trabalhando por conta, sabe? A questão é de escolha de prioridade. Eu morro de vontade de fazer residência, eu saí da faculdade com a cabeça de prestar residência, só que até agora eu tive pouquíssimo tempo de estudar. Então eu sinto que eu já tô muito atrasada com relação às pessoas que estão concorrendo à mesma vaga comigo. E aquela história, né, gente? A gente recebe para aprender, o que é magnífico, assim. A residência, ela é muito mais bem vista do que um mestrado, ela é muito mais bem vista do que uma... Lógico que são proporções diferentes, depende pra que você quer fazer isso, né? Mas numa clínica, por exemplo, sei lá, é muito melhor você ter uma residência do que um mestrado, do que uma pós, porque a residência, gente, é ali, dia a dia, profissão, sabe? Ralando, tendo plantão, é isso que é residência. Mas, gente, eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, mesmo com a minha voz rouca, horrorosa. Eu tô vindo aqui me esforçando pra vir conversar com vocês, pra eu não falhar esse domingo. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!